Boa noite para todo mundo, nessa noite linda e muito quente. Tomem bastante água. Eu me chamo Beatriz, eu sou estudante de psicologia, eu estou no nono semestre e eu represento a Liga como a presidente. Nós estudamos na Anhanguera, né, no polo da Avenida Industrial, e nós fundamos aí a primeira liga acadêmica na Anhanguera, que se chama Liga Psicos. E aqui comigo está a Érica também é Oi. estudante de psicologia, ela é do 10º semestre, e ela está dentro da liga como membro colaborador, e além disso ela também está conduzindo com a gente o nosso grupo de estudos, nosso primeiro grupo de estudos, com foco na especialidade clínica. E nós decidimos então fazer esse bate-papo, no qual a gente vai se nortear em 4 pontos, que vai ser por que a gente escolheu a psicologia, quais foram as nossas experiências frente aos estágios, aulas remotas, vida familiar, trabalho, como conciliar tudo isso, ainda mais nesse cenário que a gente está agora da pandemia, e o que a gente espera no futuro mediante a nossa formação. Então, a gente decidiu pegar esse momento aqui e separar para compartilhar um pouquinho das nossas preocupações, né, que é comum a todos aqui, né, e realizar essa troca de experiência, conhecimento e abertura, né, porque aqui também é um espaço no qual a gente quer deixar aberto para dialogar. E no decorrer desse nosso bate-papo, vocês se sintam à vontade para fazer as colocações, se expressarem, fazerem perguntas, se surgir, a gente vai olhando aqui e vai respondendo. Se caso ficar alguma pergunta que não deu para responder, vocês mandem nas nossas redes sociais, aqui no Instagram, no direct. A Tati está no 3º semestre, que legal, Tati. Tudo bem, Mandem Tati? no direct, podem mandar no Facebook também, no nosso Gmail, enfim, vão entrando em contato com a gente que a gente vai responder. Tá, então boa noite para quem entrou agora, a gente acabou de se apresentar, então fiquem à vontade. E a gente vai começar então falando um pouquinho, né? Vou mandar a pergunta aí para a Érica, né? Érica, então conte para nós o porquê que você escolheu a psicologia, qual foi a sua motivação que te fez ir para a área da psicologia? Eita. Bom, boa noite, obrigada pelo convite, Bia. Tive o prazer aí de entrar na liga, na primeira liga acadêmica, né, de psicologia da Anhanguera, logo no finalzinho, mas acho que a gente consegue contribuir um pouquinho e aproveitar também, né, esse momento. Bom, na verdade, eu decidi, no meio do caminho, mudar de carreira, né? Me formei há muitos anos, terminei o colégio e não sabia direito, como a maioria dos jovens, o que fazer. Acabei saindo de um colégio técnico, fui fazer cursinho e me apresentaram um monte de cursos que eu nem conhecia, entre eles a psicologia. E logo eu fiquei, assim, fiquei encantada pelo curso, mas achei que era uma realidade um pouco distante da minha na época, que eu precisava trabalhar, pagar faculdade, né? A gente não tinha tanta informação como se tem hoje, né? Sobre os cursos, enfim. E aí comecei a trabalhar, e trabalhei em escritório, trabalhei, enfim, e comecei a trabalhar com vendas. Depois engravidei, depois casei, não iniciei a faculdade antes disso, depois entrei numa empresa que me deu muita oportunidade, uma franquia de cosméticos, e foi lá que eu conheci mais de perto, porque por acaso a minha franqueada, a dona da empresa, e também, na época, a diretora de RH, era psicóloga. E, assim, a Mara Pucci, uma pessoa que eu tenho muito a agradecer, aprendi muito com ela. E a gente. E aí eu comecei a me engajar nesse mundo organizacional de recrutamento e seleção, treinamento, equipe, ambiente organizacional, enfim. E fui aprendendo algumas coisas, só que na época, para eu poder ter uma carreira, né, nessa área, eu tinha que fazer um curso, né, ou de administração ou de gestão, enfim, acabei fazendo gestão em marketing, amei, trabalhei muitos anos nessa área, mais na liderança de equipes e treinamento, como eu falei, mas também diretamente com vendas, e fui indo, e quando eu estava ali, quando eu passei dos 15 anos fazendo isso, eu comecei a pensar
e conquistei algumas coisas, eu comecei a pensar na minha autorrealização e me veio novamente a ideia de fazer um curso, aprimorar, ter mais conhecimento na área. E eu pensei em fazer uma pós em psicologia organizacional. E aí a minha família acabou me apoiando, porque o curso de psicologia são 5 anos, né? E depois de tanto tempo, e filho, e casa, e marido, e trabalho que demandava muito tempo, com muito apoio, e apoio dos amigos, e todo mundo não vai, que vai dar certo. Eu, gente, são 5 anos, como é que eu vou fazer isso? E, enfim, cá estou no último semestre, muito feliz. E entrei por causa da área organizacional, conheci outras áreas, me encantei por outras facetas aí da psicologia. E foi assim que eu coloquei o meu pezinho na psicologia e aproveitando, eu quero dizer para as pessoas assim que nunca é tarde para a gente começar, nunca é tarde para a gente mudar o que a gente está fazendo. Eu acho que a gente tem que correr atrás dos sonhos, a gente tem que fazer o que a gente tem vontade, o que a gente tem habilidade, o que a gente gosta de coração. E o importante é ter escolhas. Basta a gente querer e a gente correr atrás. Enfim, estou aqui quase psicóloga, se Deus quiser. Na hora que terminar o ano, eu termino também e começo uma nova etapa da minha vida, né? Uma nova carreira, se tudo der certo. E é isso. E você, Bia? Conta pra gente também aí como é que foi a sua escolha. Ai, que legal, Érica. Fico muito feliz, porque você, querendo ou não, é um exemplo para aquelas pessoas que têm medo, né? Sei lá, por conta da idade, né? Às vezes a pessoa nem sei lá, a pessoa tem 30 anos e aí ela já coloca na cabeça, meu, mas eu tenho 30 anos, eu vou começar uma profissão agora, como assim? Enquanto você está vivo, você tem condições de estudar, seja ela por questões financeiras ou de saúde, né? Você ainda tá conseguindo intelectualmente, fisicamente, você pode, né? Eu acho que essa é a lição da vida, né? Se você tem um desejo, você tem que ir atrás dele, independente, né? De ficar colocando essas barreiras. Obrigado É. por compartilhar. Uhum. Imagina. Bom, diferente da Érica, né, que está na sua segunda graduação, essa é a minha primeira. Então, a minha experiência é diferente dela, né? Que a gente ouviu aí uma experiência mais madura. Eu sou mais nova, então a minha escolha com a psicologia foi meio doida, porque na verdade eu sempre sonhei em fazer ciências biológicas, que é a biologia. Era a disciplina que eu mais me identificava no ensino médio. Eu achava muito, muito rico, muito legal ver o Richard, né, as aventuras dele. E sempre assisti bastante a Uhum. TV Cultura. E eu me apaixonava em ver os biólogos marinhos, especificamente, mergulhando no oceano, entrando em contato com os animais marinhos. Então, o meu sonho era fazer biologia, mas ser bióloga marinha, né? E aí eu enchi muito o saco da minha mãe, porque eu queria conhecer muito o Projeto Amar, porque já estava tudo planejado, né? Eu ia fazer essa graduação e como que eu ia trabalhar na área. Só que existe aquela coisa da expectativa e realidade, né? Então, na sua mente, você tem uma fantasia de como é a profissão, mas você não sabe por Sim. trás do pano como funciona, né? E como a psicologia e outras áreas, você tem bastante assim, né? Na biologia você tem algumas opções, como ser professor, dar aula no ensino médio, ser biólogo marinho, ir para o zoológico, enfim. Não vou me estender aqui, mas tem bastante opção. Mas a que eu queria era marinha e ninguém me tirava isso da cabeça, né? Porque a gente é jovem e a gente quer teimar com essas coisas. E aí, beleza, vamos lá conhecer o Projeto Tamar, né? Viajando aí 5 horas para chegar lá em Ubatuba ou mais, né? Não lembro agora, faz bastante tempo isso. Eu ainda estava no ensino médio. E aí eu cheguei lá e conheci um pouquinho do trabalho deles e não era aquilo que eu fantasiei, que eu esperava. Então isso me frustrou na hora, que eu falei, ah, mas não é como eu vejo na televisão, tão bonito. Não, não é assim. Tem uma etapa, etc e tal. E aí eu fiquei triste porque eu fiquei com receio de ir para um caminho no qual não queria com a profissão. E eu já estava no último ano do ensino médio, no terceiro ano, e eu também fazia um curso técnico de análises clínicas. Por que análises clínicas? Eu ganhei uma bolsa e tinha algumas disciplinas que batiam com a biologia, né? Então eu estava fazendo alguma coisa pareado. Eu me formei em análises, mas não fui atuar, até porque eu mudei o plano de graduação, então ficou como um conhecimento à parte, né? E nisso
o que é muito comum para os jovens, né? Inclusive quem está saindo no ensino médio, quem está entrando numa universidade, a gente sofre muita pressão, né? Então é muita pressão, tanto a autocobrança nossa, como do externo também, né? Então, e aí, chegou no ensino médio, então você já está se preparando? Porque daqui 2 anos você vai fazer o Enem, né? Você já sabe que você vai prestar vestibular? Você já sabe para qual universidade você vai, então começa essas cobranças, essas informações do para onde você vai, o que você quer ser quando crescer, já vem à tona. E aí tem muitos grupos que vão se formando, né? E falando, não, eu quero ser médico, eu quero ser enfermeira, eu quero ser isso. E a gente tinha que ter isso, o que eu quero ser. E aí eu fiquei muito impactada, porque assim, eu não queria mais ser bióloga, porque não era o que eu imaginei, né? A bióloga marinha. E aí eu falei, meu, e agora? Então eu terminei o ensino médio, eu não entrei na faculdade, porque muitos terminam o ensino médio e já vai. Eu fazia curso técnico, então eu não conseguia conciliar muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu fazia o curso técnico, eu fazia um estágio e ia para a escola. Então era muitas coisas durante o dia. E aí eu terminei o ensino médio, eu ainda tinha mais uns 6 meses para me decidir, porque eu estava terminando o técnico. Então eu ia começar a faculdade no meio do ano. E aí, nesses 6 meses, mais ou menos, eu comecei a fazer pesquisa de campo. Então, eu comecei a perguntar para as pessoas, eu pesquisei de A a Z todas as graduações que existem e fui olhando mais ou menos assim a grade para ver no que eu me identificava. Aí eu fiquei entre letras, aí eu fui dar uma olhada na engenharia, falei, não, não dá, eu não sei nem um mais um direito, não, eu não sou dessa área. Aí eu fui olhando o que eu me identificava, aí veio uma tia, que é tia da minha mãe, e falou, ó, eu sou formada, né, na psicologia, e assim, você que gosta de ler, eu acho que você vai gostar bastante. E eu, assim, eu não sabia nada da psicologia, é, assim, com relação ao curso, né, à profissão, eu sabia um pouquinho, né. E aí eu falei, tá bom, né. Aí eu terminei o técnico e fui para graduação. Eu iniciei o curso na Unip, e aí, assim, foi um baque, porque eu sempre vivi na bolha do ensino médio, então eu entrei igual uma tábula rasa, né, como colocam os teóricos. Eu não sabia de nada, gente, eu não sabia nem quem era Freud, muitas pessoas sabiam quem era, e eu fiquei assim, hã? Então, tipo, eu boiava, assim, o primeiro ano foi muito difícil na faculdade, porque diferente da Érica, a Érica já tem uma base, né? Então ela já entrou, por mais que você, Érica, tinha uma outra graduação, de outra Sim, área, você já tinha uma base de experiência de vida, de outro curso, exato. então não foi tão assustador, eu acredito, para você, né? Foi só uma mudança mesmo de É, conhecimento e mais ou tal. menos, né? Para quem estava Não foi. acostumado a fazer relatórios bem sucintos, com, né, ter que ler muito, escrever muito, não foi Ah, fácil assim, sim, não. Mas eu sim, me adaptei, sim. demorou, mas eu adaptei. Sim, 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 compreendo. Mas eu entrei muito mais crua, né? Digamos assim, não sabia muitas coisas e é normal, né? Eu acho que independente, você vai para uma área que você não conhece, vai ter coisas que você sabe ou que você acha que Sim, você sabe. E é. aí eu tinha muito medo da faculdade no início, porque assim, eu sempre estudei, eu tô falando agora de que eu sempre estudei em escola pública. Querendo ou não, é diferente, tá, gente? É diferente quem estudou em escola particular. Claro, a gente É. vai se deparar com escolas muito boas, sim, com professores muito bons. Mas eu não tive preparação para o vestibular, nem nada que geralmente o pessoal que tem um poder aquisitivo melhor vai fazer, né? Então eu caí de cabeça. E aí o primeiro ano foi super difícil porque eu tinha muita dificuldade de entender as disciplinas. Né? Eu saí de um ensino básico, colocamos assim, e fui para uma graduação. Então, tipo assim, meu, é outro mundo. As exigências são muito maiores. E nas escolas que eu estudei, a média, se eu não me engano, do ensino médio, acho que é 5 ou 6, né? Entre 5 e 6, dependendo da escola. Você vai para a graduação, a média é 7, né? Dependendo da universidade também, É, né? Na Anhanguera é 6, né? é. E aí eu cheguei na Unip com média 7. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Então, assim, você tinha que estudar muito, muito trabalho. Eram muitas. No primeiro ano, você tem em média 7, 8 disciplinas para cursar, presenciais e online. Então, assim, você fica, gente, eu não vou dar conta. E você tem que trabalhar, né? Não sei, a Érica, acredito. Não sei, Érica, se você chegou a ser bolsista, mas
Eu tive que arrumar emprego. Pode falar, Erika. Não, bem, foi puxado. Na verdade, não vou mentir, eu entrei mesmo porque acabei conseguindo um percentual de bolsa, mas, né, bem puxado, né? Tive Sim. que, tô até agora, né, ralando para pagar, mas vai dar tudo certo. Como diz a professora Márcia, que está aí ouvindo a gente, vai dar tudo certo. E então, eu tive que arrumar um emprego também, né? Muitas pessoas têm a possibilidade, né, de ter um pai, né, que paga, ou é bolsista, né? Vai lá, faz o Enem, pá, tira uma nota boa, show de bola, né? Mas no meu caso, minha mãe chegou até a pagar, assim, 2 mensalidades, ela falou assim, então, vai trabalhar, porque assim, não dá, né? É um curso caro e tal. Então, assim, é aquela coisa comum a todos nós, né? Da nossa classe aqui. Então a gente tinha que. A gente tem, né, que trabalhar e estudar. E essa perrenca de coisas que a gente tem que estudar no primeiro ano, gente, não tô entendendo nada. Enfim, passou o primeiro ano, você dá uma respirada, né? Porque vem as disciplinas mais básicas, história, filosofia, processos psicológicos básicos, né? Que é bem legal. Eu não sei na Anhanguera, mas na Unip tinha muitas disciplinas que a gente fazia com a pedagogia. Então era bem legal, porque na Anhanguera a gente tem essas turmas saladas, então a gente vai estudar com o oitavo, com o segundo, com o quinto. São várias turmas, é legal porque tem uma construção bacana, né, entre os alunos. A gente tem a possibilidade de conhecer outras turmas, de dialogar, de trocar experiência. Na Unip a gente tinha disciplinas em comum com a pedagogia, então também tinha essa troca. A gente não tinha turmas saladas, ou era primeiro e segundo, segundo e terceiro, era sempre 2 semestres. E aí eu vim para Anhanguera, eu falei bastante aqui, né, dessa parte introdutória. Enfim, mas respondendo a pergunta do porquê eu escolhi a psicologia, foi por conta disso, dessa decepção com aquele outro curso. Eu caí de cabeça na universidade, fiquei com muito medo. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui tendo uma maior identificação por conta dessas leituras, né? Então, eu fui conhecendo mais os teóricos, as abordagens que eu comecei a me identificar, os professores, essa coisa de você estar nos grupos, né, Erika? É muito legal, a gente vai se Muito, identificando, sim. né? Às vezes, quando você é novo, você cai num grupo que você não tem muita afinidade, aí depois você vai vendo que o fulaninho também, né, pensa igual, e aí você vai formando as panelinhas, mas que são É. positivas, né? E isso foi muito legal, e aí eu fui vendo que eu, tipo, nossa, do nada eu comecei e amei a psicologia, assim, de uma forma que eu não sei explicar, gente. Tipo, parece que a gente acaba caindo no lugar certo sem saber, né? É, é muito E, bacana mesmo. e eu acho que é isso, né? E aí eu comecei a gostar muito da psicologia, né? Eu sempre corro atrás, né? Até mesmo essa questão da liga, né, Érica? A gente procura Sim. complementar o nosso currículo, então a gente não fica somente no que os professores trazem. Se o professor trouxe alguma coisa, a gente vai lá, pesquisa, professor, tudo top, isso mesmo, ele. É isso aí. E, e a gente complementa, quando eu estava na Unip, eu também participava de muita palestra, aqui também. E não é só curso, tá, gente? Porque às vezes o pessoal acha, mas eu tenho que fazer muito cursinho complementar. Não, é pegar um livro, sabe? É assistir uma live agora, né? Que tá tendo bastante, isso não era novidade, virou agora. Assistir uma live, então tem várias formas de complementar o seu curso, até porque acho que a psicologia devia ser muito mais tempo, né? 5 anos é só uma base, então você se forma, você continua estudando, né? A Erika está no estágio da clínica, ela sabe bem disso, né? Que você chega no último e sente, né? Que, meu, eu Sim. preciso, não é suficiente. E eu acho que é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, que eu não acompanhei tudo, mas se vocês tiverem alguma pergunta no decorrer aqui do nosso bate-papo, vocês vão falando. Me perdoe se eu não vi alguma coisa, eu acho que não. Mas beleza, então vamos compartilhar agora com eles, Érica. Eu quero saber como que foi a sua experiência frente aos estágios. Ah, gente, lembrando que estágios, existem estágios que são
próprios da faculdade, que é obrigatório, a gente tem que cumprir. Tem os estágios voluntários. Voluntário eu vou lá, eu me candidato, não recebo nada porque eu quero aprender. E tem os estágios que você vai buscar que é remunerado. Então a gente vai falar aqui dos estágios da faculdade, lembrando que cada faculdade tem a sua grade. Então pode ser que eu e a Erika fez um estágio aqui que não vai ter na Unip, na Cruzeiro do Sul, sei lá, na USCS, tá? Então a gente vai falar das nossas experiências, tá bom? Então conta pra gente, Érica, como que foi pra você? Antes de eu falar do estágio, só queria complementar uma coisa. Às vezes a gente fica tão ansioso com o final e acaba atropelando o caminho, né? Daquela. Tá na aula e tá ali, e o professor pede pra gente ler e ler mais ou menos, e não, mas eu quero ver quando chegar no estágio, mas eu quero ver, e aí a gente chega no estágio e a gente entende que a teoria faz toda a diferença e que a gente precisa buscar na teoria as nossas respostas. Então, assim, para quem está aí nos primeiros semestres nos ouvindo, gente, é assim, leiam mesmo, prestem bastante atenção e anotem tudo, porque até agora, para a gente fazer o nosso grupo, eu uso muito as anotações das aulas que eu tive, né? Então, vale muito a pena. Só para complementar. E aí, falando dos estágios, né? Na nossa grade, quando eu iniciei os estágios, eu iniciava pelo social e a Bia também iniciou pelo social. Então, não sei se hoje ainda está iniciando. Então, a grade às vezes tem algumas alterações, mas eu iniciei pelo estágio social. Eu estava trabalhando na época, então eu tinha que arrumar algo para fazer ou à noite ou aos sábados. À noite, no caso, bem naquele semestre eu tive aula todos os dias, então eu tive que fazer aos sábados. E aí a gente fiz eu, a Soraya, que está aí ouvindo a gente, e a Sabrina, que acabou saindo do curso. Mas a gente fez numa casa de longa permanência, com idosos, na verdade com idosas, porque era uma casa só de mulheres. E assim, foi uma experiência incrível. 90% delas sofria de algum tipo de demência, então muitas tinham Alzheimer e outros tipos de doença. Mas mesmo com no início a gente fica meio assim, não sabe direito o que fazer, o que falar, né? Só observa, mas depois a gente vai, né? Os professores, na época foi o Valme, nosso supervisor, então foi orientando o que, que a gente fazia, como é que a gente chegava, e a gente montou muitas intervenções muito bacanas de atividades com elas, mesmo nas dificuldades que elas tinham, a gente conseguiu fazer pintura, música, a gente conseguiu jogar, tive que aprendi a jogar buraco para poder interagir. Então, assim, elas só o fato da gente dar essa atenção e a gente teve assim. Foi muito positivo e a resposta delas, e no final a gente fazendo parte daquilo foi muito gratificante e entender, né, como é que funciona, se deparar com essa situação que é bem difícil quando a gente está estudando e ouvindo, né, sobre as doenças, sobre as pessoas, sobre a velhice, né, é muito simples, mas quando a gente se depara é um pouco difícil. Mas eu acho que a gente tem. A supervisão ajuda muito, a leitura, né, os nossos relatórios. Então, assim, eu acho que foi muito gratificante iniciar com as idosas, que eu vou carregar para sempre. Tem algumas que eu lembro até né, do rostinho, do jeitinho delas, mas foi muito bacana essa experiência, né? Tem gente que às vezes fala, o que que eu vou fazer lá? Vou ficar só observando, elas não falam, elas não se mexem, elas não andam, gente. A gente aprendeu muito com elas, cada história, cada vivência, né? O porquê elas estavam lá. Todas elas têm algo para contar, independente do jeito que conta, com a facilidade que conta, não importa. Mas a gente aprendeu muito e assim, se eu já dava esse valor, eu gosto muito de lidar com idosos, hoje, assim, foi muito gratificante para mim esse primeiro estágio. E depois do social, aí foi para o estágio da saúde, também com as minhas dificuldades por conta de trabalho e tal. Eu acabei, e aí na época desse estágio eu não tinha aula 2 vezes por semana, não é que eu não tinha, nós tínhamos no AVA, né, era aula virtual, e aí eu consegui fazer no Cláudio Amâncio, que é a instituição para adictos, né, lá em São Caetano, para quem não conhece.
A princípio, eu falei, meu Deus, a gente vai sentar na sala e aí a gente vai ouvir. E eu tenho uma dificuldade enorme de ficar quieta há muito tempo, ouvindo. E eu falava isso para o professor, e ele, calma, vai dar tudo certo. E aí, enfim, foi assim um aprendizado muito grande também. Primeiro que eu não sabia muita coisa sobre a dicção, sobre a dependência, sobre a codependência. Foi assim uma aula de para minha vida profissional e para minha vida pessoal também. Segundo que ouvir as partilhas e trabalhar a escuta foi assim acho que eu dei um passo nesse momento, porque era a dificuldade que eu pensava ter. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir ouvir desse jeito as pessoas, vou ter que trabalhar com outra coisa. Não... Embora eu comecei a gostar de querer, eu queria atender, mas aí eu tinha essa dificuldade. E foi lá que, durante esse período aí, que eu consegui trabalhar a escuta e aprender muito sobre essa doença também, né? Porque a adicção é uma doença, aprender muito, um pouco sobre a doença, e foi muito bacana também. E as minhas companheiras, né? A Soraya, como sempre, a Suelen, a Thalita, a gente estava junto lá. A Bia também acho que fez, né, Bia, no Cláudia Mansi, depois você conta aí a sua experiência. E a gente fez também o estágio da educação, que foi muito bacana, foi um desafio, porque a gente queria fazer né, um estágio que a gente pudesse fazer uma intervenção, né? Que a gente não fizesse só por fazer. E aí a gente conseguiu, a Suelen conseguiu lá no Senai, e a gente teve que fazer uma entrevista com a psicopedagoga, né? E aí já dá aquele frio na barriga, né? E aí vamos lá, vamos representar bem o nosso curso, vamos, né? E aí a gente foi, ela acabou aprovando a gente na entrevista, deixou a gente entrar no Senai, a gente participar das aulas, pediu para a gente fazer uma intervenção, pediu para a gente fazer um projeto, na verdade, com os adolescentes sobre orientação profissional. É outro frio na barriga, né? Olha a responsabilidade. E aí a gente falou com a nossa supervisora, na época, a professora Sueli, que foi muito bacana também, que deu todo apoio, foi bem exigente, porque né, a gente entende que era o nome do curso e o dela que estava em jogo também, né, como supervisora, então ela foi bastante exigente, isso foi muito bom para a gente conseguiu desenvolver um trabalho bacana, um projeto muito legal, aplicamos com o pessoal do curso de auxiliar administrativo, o pessoal que fazia estágio nos Correios, e a gente conseguiu né, montar ali uma coisa bem bacana, fizemos dinâmicas, fizemos trabalho em grupo, a gente fez até... Oi, Maíra, tudo bem? A gente fez até um teatro bem bacana com eles, sobre entrevista, montamos um currículo junto com eles, eu acho que foi, assim, um projeto bacana e que a gente foi bastante elogiada também, e mérito de todas nós, e inclusive da professora que nos apoiou, da Sueli, foi muito legal. Os supervisores fazem toda a diferença, né, para o nosso aprendizado. E depois, vamos lá, social, O organizacional. saúde, organizacional. Aí eu fiz com a minha, né, parceira de sempre, Soraya, lá no Açaí, a gente conseguiu fazer no RH, toda a rotina de RH, integração de funcionários, e para mim foi muito bacana também, porque eu tinha uma vivência, mas era diferente, né? Eu trabalhava para uma empresa que era franqueada, então a gente seguia muitas regras da franqueadora, então tudo muito assim, mais engessado, né? Os treinamentos já vinham praticamente prontos, a gente só montava e aplicava, recrutamento e seleção a gente fazia conforme também como eu era multiplicadora, então multiplicava o que eles, né, passavam. E aí em outra empresa, com, né, atacado, já é diferente do varejo, né? Um pouco diferente, né? O tipo de funcionário, os cargos são muitos mais cargos, porque é bem maior, né? O espaço, então também foi gratificante. Lá a gente não pôde aplicar uma intervenção, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer né, também com o apoio da Sueli essa intervenção e foi enriquecedor. Eu acho que eu consegui agregar mais conhecimento aí para a área organizacional, né?
porque é diferente, né? Não é a mesma coisa de cada lugar tem o seu jeito, a sua cultura, né? O seu jeito de trabalhar. E é um grupo grande, o Açaí, então foi também muito bacana. E aí a gente passa por tudo isso e a gente vai treinando os relatórios e treinando as articulações e treinando as supervisões, e são supervisões com muita gente, né? Às vezes a sala lotada, aquela roda enorme. Aí a gente cai no estágio clínico, né? Menos gente, mais próximo da supervisora. E aí, quando vem à tona que a gente não sabe muita coisa, né? A ansiedade bate, ou se a gente sabe, a gente na hora se confunde, enfim. Mas, né, como a gente já falou no grupo, né, que o nosso grupo é sobre isso, né? A psicologia clínica, que é o nosso último estágio, né? Um apoio para esses conhecimentos. É muito. A princípio você fica muito assustada, porque você fala, nossa, agora eu estarei sozinha na sala com alguém. Mas a gente tem um apoio muito grande também, né? Como eu falei, todos os supervisores foram muito importantes, mas na clínica, como é mais próximo, a gente está muito próximo, porque todo atendimento que a gente faz, a gente tem que, né, falar, passar para eles, assim, muito a gente tem que passar todos os detalhes para eles poderem ajudar a gente. Então, assim, a gente acaba criando um vínculo, né, entre o supervisor e o nosso paciente. E aí, né, a gente faz o primeiro de psicodiagnóstico, depois a gente começa a psicoterapia. E no caso, né, minha primeira supervisora da clínica foi a Márcia, né, e o pessoal que está aí, que é aluno da Márcia, né, não vai me deixar mentir. Tudo vai dar certo, tudo dá certo sempre, porque com ela a gente aprendeu que tem que pôr a mão na massa mesmo, tem que correr atrás, tem que estudar, tem que fazer o melhor. Se ela, né, se empenha em fazer o melhor por nós, a gente também tem que se empenhar para fazer o melhor pelo outro. E é assim que vai, um ajudando o outro, e agora eu já estou aí na reta final dos meus estágios. Quero compartilhar que, né, às vezes a gente tem algumas dificuldades, né? Eu até comentei agora, a supervisora é a Fernanda, que é uma preceptora, e eu reclamo sempre que eu tenho dificuldade com as articulações, enfim. Essa última que eu fiz, ela me elogiou, então já ganhei a semana. Acho que já estou me sentindo um pouco mais no caminho certo agora. E é isso. É muita ansiedade para iniciar, mas tem que ter muito foco quando a gente está dentro, para tentar fazer mesmo o melhor que a gente possa fazer, tirar o máximo e entender, como a Bia falou, que a gente vai estudar para sempre, né? Que sempre a gente tem que estar buscando, e tem livros que a gente vai ler várias vezes em ocasiões diferentes e vai entender, né, para aquilo que a gente precisa naquele momento. Então, é isso, minha breve experiência aí. Obrigada, Márcia. Legal, Érica, show de bola. Muito bom. A Tati Lopes falou, tô com medo, mas vou com medo mesmo. É isso aí. Não tem É isso como correr, aí. né? Ainda Você se bem que a gente tem depara. medo, né? Que a gente se prepara. Se não tem medo, aí que é complicado, né? Vai achando que Exatamente. sabe, tem que ter medo, sim. Bom, eu vou falar então sobre a minha experiência. Quando eu comecei o estágio, eu tinha acabado de fazer transferência da Unip para a Anhanguera. Então, né, eu entrei na Anhanguera já com o estágio. Só que não foi só um estágio, eu não fiz só o estágio social, eu fiz 2 estágios ao mesmo tempo. Foi um mix, foi assim, você veio para cá, então assim, você ganhou um prêmio. Foi ótimo. Então eu fiz o social e o saúde junto, só que como eu entrei um pouquinho tarde, então a gente tem um prazo, né, Erika, para a gente poder conseguir os estágios. Tem bastante. Obrigada. Obrigada, professora. Tem Obrigada. bastante. Assim, o social e o saúde, você ainda consegue bastante contato para fazer, né? Mas você tem um prazo, porque você tem que ir até o lugar, conversar com ele, se tem vaga. Aí tem uma série de documentos que você tem que separar. Sim. O dono da instituição tem que assinar, aí você tem que levar para a faculdade para o seu coordenador assinar, então tem todo um prazo que acaba demorando. E aí eu consegui no Cláudio Amâncio, porque o Cláudio Amâncio, né, é como uma mãe, tá de braços Coraçãozão. abertos,
É. Coraçãozão, então assim, gente, se vocês precisarem de estágio, saúde ou social, Cláudia Manso, lá em São Caetano, do lado da estação, faça acesso, show de bola. E aí eu consegui então um estágio lá, e aí não dava mais tempo, eu falei, no caso, meu supervisor era o Valme, falei, agora vai fazer os dois lá, né? Então o coordenador permitiu, e aí eu fiz os dois lá. Bom e ruim, né? É bom no sentido de que eu consegui fazer o estágio. Ruim, porque eu tive que fazer os dois na mesma instituição, eu não tive a oportunidade de fazer num local diferente. Mas assim, foi muito mais bom do que ruim, porque o desafio foi muito maior. Então eu tinha que apresentar dois relatórios com teorias diferentes, saúde e social. Então eu tinha que ir atrás de muito mais referencial e ter perspectivas diferentes. Então, assim, o Valme até falou assim, meu, parabéns, né? Porque acho que eu fui a primeira aluna lá que apareceu fazendo dois estágios no mesmo lugar, apresentando assim, nesse formato. É Que não claro é que teve fácil, né? não. Teve outras pessoas que, por outras circunstâncias, também fizeram dois estágios, mas não foi como eu, né? E eu ia 4 vezes por semana, porque o Cláudio Amâncio a gente só consegue ficar 2 horas, né? Que é o tempo de reunião deles. É. Então, né, eu fui presenteada, eu vivia mais tempo lá, quase um membro deles lá, né? E é o que a Erika falou. Então, assim, infelizmente a gente não poderia fazer nenhuma atividade, porque eles têm o plano deles, é essencial que eles sigam o plano deles por conta da diretriz, né? Faz muito sentido o que eles fazem lá, não dá pra gente entrar em detalhe disso agora, só para vocês entenderem. Então a gente só conseguia participar como ouvinte, tanto do grupo da família como dos adictos, então a gente tinha as duas visões, né? Da família falando do adicto falando dele da família, e eram discursos totalmente diferentes. Então, assim, a gente treinou bastante essa questão de você ouvir, de você prestar atenção, muito relatório, e eu tinha que fazer em dobro, né? Entregar pro Valme. É. E foi bem legal lá, porque assim, é um ambiente diferente, então você está aprendendo sobre adicção, são outras referências que você tem que buscar, que fala sobre aquilo. Então foi bem bacana a experiência lá. Depois, o meu próximo estágio, o meu segundo no caso, foi o escolar, e esse foi o que eu mais gostei, porque a gente poderia fazer intervenção lá, e eu consegui fazer estágio. O escolar, ele também é fácil de você conseguir, porque você vai poder fazer em qualquer escola. Pode dificultar por conta do horário. Então, quem trabalha e estuda, fala, e agora? Né? Escola funciona das 8, 7 horas da manhã até às 7 horas da noite, né? Vamos supor, escola que não tenha noturno, até às 6. E você tá na faculdade. Ou você tá trabalhando, e aí ficou todo mundo desesperado, né, Erika, quando a gente descobriu esse estágio e que, né, tinha algumas limitações. É. Mas nem tanto, porque a Erika foi atrás e conseguiu no Senai. Vocês iam de sábado, não era? Não, não, a gente ia dia de Era de semana? semana. Ah, tá. É, a gente Parabéns. tive que fazer um bem bolado no trabalho e pagar do fim de semana, mas deu tudo certo. Eu e a menina, a Suelen e a Soraya também, a gente conseguiu. A gente pagou umas horas a mais aí no Ah, trabalho, mas valeu tá. a pena. Eu acho que tinha alguém que estava fazendo também no Senai, mas que era de fim de semana, eu não lembro agora. Mas, assim, de uma forma geral, se a gente procura bastante, a gente consegue umas brechinhas, né? Como a Erika colocou Consegue. aí. Parabéns por vencer o desafio, Bia. Soraya, obrigada, Soraya. E, e aí eu gostei mais desse porque a gente podia fazer intervenção. Eu acabei indo para uma escola que eu me formei no ensino médio, então foi super fácil o contato. E a coordenadora me conhecia, tudo. Então eu não tive tanta dificuldade. Teve um pessoal que teve bastante dificuldade, né? Porque os diretores ficam assim, psicólogo? O que vocês vão vir aqui fazer na minha escola, né? Vocês vão É. avaliar meus alunos? Então, assim, tem bastante preconceito, né? Principalmente escola pública, que não tem a atuação do psicólogo, já fica achando assim, né? Ah, vai vir aqui ver os problemas que a gente tem e sair falando por aí, né? Acho que é isso que eles pensam. Então, eu acabei fazendo com o EJA à noite e foi muito legal. Essa foi a primeira parte que eu descobri que eu gosto de grupos. Então, tipo, o EJA, as pessoas acham que é só gente velha que tá lá, né? E Não. não é, gente. Tem pessoas de 18 anos que, sei lá, pararam e aí decidiram voltar.
e por várias razões, porque o pai tá enchendo o saco, ou porque realmente, sei lá, a gente pega uma mulher, eu vi casos assim que, né, foi mãe e aí não deu para continuar. Então, assim, pode ter muitas razões de alguém estar lá estudando novamente, pessoas bem mais velhas, assim, né? Tipo, acho que teve uma pessoa de 60, 70 anos, não lembro agora a idade, e sei lá, pelo prazer de estudar, tava lá, quero terminar, quero pegar o diploma. Então foi bem legal, eu apliquei várias dinâmicas lá, gostei, Legal, foi bem bacana. bem bacana. E depois o meu outro estágio foi organizacional. Esse foi muito difícil para todo mundo, porque é a mesma coisa Foi. da escola. O que que você vai vir fazer aqui? Muitas empresas batiam na tecla de que eles só aceitavam um estagiário remunerado, e aí você tinha que passar por um processo seletivo. E empresas muito grandes, estagiário só entra de tal mês a tal período, tipo, tem um período para você entrar lá, e eles não entendiam que, assim, oi, é um estágio obrigatório. A gente apresentava a proposta, mas foi bem difícil. As empresas têm mais resistência ainda que as escolas. Então, eu acabei indo lá para Santo André numa agência de emprego. Foi um pouquinho mais limitado, porque era menor, né? Diferente da experiência da Érica. Eu Eu não consegui, na consegui. verdade, porque a Soraya trabalhava lá. E aí a Sim, professora fez aquela regra: quem trabalhava podia fazer no local levando alguém, lembra? isso Aí por mesmo. isso que eu consegui fazer, mas se não fosse assim também era bem difícil. Sim. A Elida colocou, fiz o Senai da Moca. Foi Foi a ela mesma. Hélida, é verdade. E, bom, e como a instituição lá que eu fiz, né, é uma agência de emprego, então era bem pequenininha, não é uma agência de emprego tipo Luandre, que é grande, tem mais possibilidades. Então, assim, eu não consegui fazer intervenção por conta da estrutura, mas eu observei bastante, vi a dinâmica, né, vi como que seria a atuação do psicólogo Sim. ali, a parte de recrutamento e seleção, foi bacana. E, bom, dessa parte da minha experiência foi só essa. Eu estou no nono, então eu estou entrando na clínica, embora na Anhanguera as pessoas começam um estágio na clínica no oitavo, e a clínica, né, é separada entre psicodiagnóstico, né, Érica, a primeira parte, Sim, e depois primeiro entra a estágio e psicoterapia. depois dois semestres de psicoterapia. Então, por enquanto, eu não tenho muito o que compartilhar sobre isso, só a ansiedade, o medo, né? Essa parte assim, nossa, nosso primeiro paciente, como é que vai ser? Então, toda aquela fantasia, aquela coisa que a gente está se preparando, né? Já estou Sim. estudando aqui, revendo as aulas e respirando fundo, porque vai dar tudo certo, né? Vamos com medo mesmo. Vai, E, vai sim. bom, como o nosso horário tá, Tá né, correndo. quase, tá correndo, então a gente já vai pular aqui para a próxima Ah, parte, né? Que acho que é o que todo mundo quer saber também, que é, e aí, agora a gente está em casa, tudo bem, já tem pessoas que voltaram a trabalhar, tá na rotina, aspas, né? Como era antes, não quero falar normal, que eu não gosto dessa palavra. O que que é normal para mim não é normal para o outro, e assim vai, e na sim. psicologia a gente não fala isso, né? É. Enfim, É. mas o que eu quero dizer tá, tem muita gente trabalhando em home office, como que a gente faz com essa questão da aula? Então, como que está sendo para você, Érica? Fala pro pessoal, o mundo quer saber, o Brasil quer saber, como que a gente vai conciliar tudo isso, essa perrenca de relatório, né, você que está no estágio, TCC, É. que começa no nono, separado em duas partes também, aulas remotas, TCC, estágio, vida familiar, como é que faz? Então, no começo é uma loucura, né? No começo você não sabe se grita, se chora, não pode sair correndo, né? Porque tem que ficar dentro de casa. Eu me programei para eu não trabalhar no meu último ano, mas eu não sabia que a minha casa inteira também ia ficar em casa, né? Achei que só eu ia, né? Mas enfim, filho, todo mundo em casa. No começo foi difícil, né? Principalmente que a gente gosta de aula presencial, né? De estar perto dos professores, de ouvir, de compartilhar, do grupo, né? Mas né, o tempo vai passando, a gente tem que pensar o que que eu faço para resolver isso, para eu dar um jeito. E não tem outra coisa, é planejar e cumprir o que você planejou, porque planejar é fácil também, ficar anotando no papel aqui, ai, né, que dia, que horário, quem vai fazer o quê, quem vai aonde, bem fácil também. Depois todo mundo se encaixar e começar a fazer. Então, assim,
tive que me organizar com horário, com tempo, né, e colocar em prática, que era o mais difícil, na verdade, né? E achei bem estranho, as primeiras aulas foram horríveis para mim, e a gente ficava relutando e fazendo. A aula não começava enquanto todo mundo não colocava angústia para fora, né? Que não estava gostando. E depois a gente foi passando, a gente foi se adaptando, foi entendendo. Hoje a gente já abre a câmera, né? No começo ninguém queria abrir, agora a gente já abre, já fala, já, né? Eu acho que não tem segredo, não tem assim, mágica para a gente resolver isso. É organização, é planejamento e é cumprir a rotina, né? Quanto mais rotina a gente tiver do que a gente está fazendo, então tem o dia de fazer TCC, tem o dia de fazer. E tem gente que vai falar, mas você não está trabalhando, é mais fácil. Não, até o ano passado eu trabalhei, e aí assim, eu fazia relatórios aos domingos. Eu levantava às 5 da manhã para estudar, porque minha casa não podia parar só porque eu decidi estudar, né? Porque eu decidi estudar, não ia ter mais nada, não ia ter mais comida, meus filhos não iam ter mais apoio, enfim, né? Então, para tudo tem que ter organização, tem que planejar e tem que cumprir a rotina. Né? De vez em quando a gente surta, dá uns gritos, né, na janela, mas normal. Já até passei essa fase, já não tô, já tô mais tranquila. Eu acho que é isso, eu acho que a gente se organizar e a gente cumprir aquilo que a gente se programou para fazer, determinar, colocar na agenda mesmo, cumprir na ponta do lápis e entrar nessa rotina, porque depois que você entra numa rotina é mais difícil, né, de se atrapalhar. O difícil é eu entrar na rotina, depois que entrou a gente se adapta, né? Acho que foi isso o jeitinho que eu dei aqui para conseguir conciliar tudo. E você, como é que foi? Eu concordo com você, Érica, porque assim, tudo que implica em mudar alguma coisa, no início é muito difícil, né? Porque você tem que mudar esse perfil comportamental, né? Digamos assim, então você sempre fazia de uma coisa e aí bruscamente você teve que alterar tudo. E se a gente for ver, que rotina que mudou, né? A gente precisa continuar trabalhando, precisa continuar estudando, então, assim, mudamos o ambiente, mudamos o formato de fazer as coisas, mas a rotina, ela tá ali, a gente só teve que fazer algumas adaptações. Então, como a Erika coloca, o início foi muito difícil, porque a gente não estava acostumada, tudo bem, a gente assiste muita coisa pelo celular, pelo computador, mas nós estávamos, tipo, todos esses anos de curso sempre foi com o professor ali, né? E eu sou a pessoa que, assim, eu gosto de estudar muita coisa online, mas a psicologia, como muitos outros cursos, sei lá, vamos pegar aqui medicina, gente, por favor, é muito difícil, então você precisa ter um Sim. professor. A gente pode fazer pergunta online? Pode, só que a interação é muito diferente, porque a gente sabe que a dispersão é maior, né? Então você está aqui. Você tá assistindo a live, mas tá passando Naruto, né? Agora, meu irmão tá assistindo Naruto, e sei lá, aí você, nossa, mas peraí, que agora vai acontecer tal cena, e aqui já deixou de ser interessante. E na sala de aula, na faculdade, no ensino médio, sei lá onde, né? Não sei se tem alguém aqui que tá no ensino médio, mas querendo ou não, tem um estímulo muito maior na sua frente. E a dispersão vai ser menor, porque o professor está ali, então você tem que ter respeito, você tem, querendo ou não, um comprometimento. E aqui ninguém sabe, né? Você fecha a câmera, desliga o áudio, quem garante que você tá mesmo ali, né? Que você tá de Sim. fato ouvindo a aula. Então a gente acaba cometendo essas falhas porque a gente não tá sendo vigiado. Mas não tô falando que com todo mundo foi assim, né? A gente tá compartilhando como foi É. e eu duvido que alguém não deve ter dado uma Mas e espiadinha. tem uma outra coisa também, né? Para psicologia, para essa profissão, a gente tem que ter autodisciplina, né? Autoconhecimento, vai ter que ter sempre, porque a gente sempre vai ter que estar estudando, sempre vai ter que estar buscando, sempre vai estar organizando e cumprindo horários sem ninguém estar empurrando. Então, assim, já foi um Sim, aprendizado, eu acho. E a questão sim. online é o futuro, as coisas vão acontecer assim, que bom que a gente já entrou meio que na marra, mas daqui para frente a gente só vai aperfeiçoar e continuar e trabalhar dentro da ética e das regras que a gente tiver que trabalhar, mas assim, já botamos o pé lá já. Então, tudo tem É, lado bom, né? Eu acho que esse foi o lado bom. e a gente já tá o quê? 6, 7 meses assim? Então, assim, você obrigatoriamente teve que se adaptar, né? Você já passou por esse Sim, processo de negação,
né? E É, agora você meio exato. que já está se acostumando com isso, né? A É, professora, a Krigner falou na aula, né, que, nossa, está sendo tão legal, tem tanta coisa que eu estou podendo estudar, então, assim, muitas oportunidades estão surgindo. É claro que é. no início a gente ficou mais, assim, cabisbaixo, mais chateado com essa questão pandêmica, só que eu acho que tudo vai depender do ponto de vista que a gente vai ter, né? Então, muitas pessoas falaram assim, Sim. olha, claro, é muito ruim o que está acontecendo, isso mexe com todo mundo, é triste, a gente está perdendo muitas pessoas, por mais que não é da minha família, também sofro por elas. Mas vamos pensar, Sim. mas não vamos viver só de tristeza, vamos pensar nas outras coisas que a gente tem, né? Como a professora falou, olha lá quanto curso, quanta oportunidade. Então vamos trabalhar com as oportunidades, né? E Sim. vamos fazer o nosso fechamento aqui, porque a gente está com o Vamos. nosso tempo esgotado. Então, rapidamente a gente vai falar, então, o que que a gente, né, pensa do futuro, né, com relação à psicologia, quais são as nossas expectativas, né? Pode dizer, Érica, o que que você espera aí do futuro? Bom, agora que eu já passei por todas as fases e espero poder trabalhar, né, na clínica, atender, pretendo me especializar em atendimento a idosos, né? Eu gosto bastante e ter a minha própria, né, o meu próprio consultório, quem sabe, mas quero ter várias experiências também. Ai, não sei, são tantas coisas. A gente aprende aí bastante, né, com a Márcia a psicanálise e, né, eu tenho gostado bastante, mas eu tenho um pé na psicologia humanista, mas isso é para o futuro. Eu acho que se eu conseguir já ingressar na profissão, eu já vou estar bem satisfeita, e daí para frente é só o primeiro passo, né? Desejo também que outras pessoas que nos ouviram deem o primeiro passo, se ainda não deram, tudo é possível, a gente consegue o que a gente quiser, né, nessa vida, tudo que a gente tem vontade. E desejo que dê tudo certo para mim e para você também, Bia, e para todas as pessoas que vão se formar aí conosco e que estão aqui nos ouvindo. E conta você, que é mais jovem, né? É o nosso futuro. Conta aí como é que vai ser para Todos você. somos o futuro, né? Sim. É, Eu tinha preparado umas coisas para falar aqui, mas aí eu acabei pensando, né, que na verdade o que eu espero do futuro na profissão é que eu continue estudando, porque antes disso, antes de eu chegar nesse nível de pensamento, eu estava muito afobada, né? Então, muito preocupada com o futuro. Nossa, será que eu vou para a clínica? Será que eu não vou? Será que eu vou para o hospitalar? Será que eu não vou? E eu passo na psicóloga, ela falou assim: então, né, vamos viver o agora? Porque assim, a gente não Vamos sabe entrar o dia de primeiro. a gente não sabe o dia de amanhã. E a Erika também já compartilhou isso. No decorrer do curso, você vai tendo mil e uma identificações. Então, uma hora você gosta disso, daqui a pouco você não gosta. Aí você vai conhecer uma outra abordagem. Não, acho que é agora. Agora eu sou da área É, social. Ah, não, não, muito chata, Silvia Lane. Aí agora você conheceu o existencial. Cara, Heidegger, Choval o meu miss. fenômeno. Nossa, aí tem a humanista com Rogers. Então, assim, aí você fica Maravilhoso. meio em parafuso aqui, sabe? Então, o que que eu espero? Que eu continue estudando, né? Eu tenho algumas Eu identificações, também. como a Érica, sou fenomenológica, quase certeza nisso, eu gosto bastante. Descobri aí recentemente a logoterapia, né? Então, assim, agora no final eu tive identificações mais fortes e eu decidi assim, não, tá, só vamos e vamos ver no que vai dar, né? Espero atuar na clínica também. Eu gosto desse contato que a gente está tendo com grupos, então eu acredito que eu vá trabalhar alguma coisa Eu com grupos, sei também. lá, dar aula, fazer cursinhos, oficinas. Eu estou pensando nisso, né? Eu tenho alguns projetos já, grupos de estudos. A gente também está tendo uma experiência muito forte com a Liga nessa questão de Sim, troca, de grupo, né? De projeto. A gente pode até ser professor se a gente quiser, né? Com essas experiências. Mas é isso. Gente, tirem print, marquem a gente no Instagram, a Liga, né? Eu quero isso agradecer a todo mesmo. mundo que entrou, que saiu, que permaneceu até agora, ou que ficou só um pouquinho, não tem Obrigada, problema. gente. Eu gostaria de fazer o convite, a gente vai ter outras lives, né? Aqui já está programada, vai ser no dia 17/10, que é um sábado, às 19 horas. Vai estar aqui comigo a Viviane, que é diretora de marketing e comunicação da Liga.
E a gente vai falar sobre a coisa mais importante, que é o que é Liga, o que são vocês, o que vocês estão fazendo, qual que é a nossa história, então como que surgiu a Isso. Liga, o que é e o que não é uma Liga, qual que é o peso da Liga no currículo, por que que vocês deveriam criar uma Liga na faculdade de vocês, né? Tirar um pouco esse estereótipo, isso é coisa de jovem, isso é Grêmio. Não, então a gente vai ter um conteúdo bem legal, a gente vai divulgar aí durante, né, os dias. E se teve perguntas que a gente não viu, que vocês gostariam de fazer para mim, para Érica ou para a Liga de uma forma geral, entra nas nossas redes sociais, Facebook, Liga Acadêmica de Psicologia, Liga Psicos, Instagram, @ligapsicos, tem o nosso Gmail também, ligapsicos@gmail.com. E se você está assistindo esse vídeo gravação, gravado no YouTube ou em outra plataforma, também coloca aí nos comentários as dúvidas, perguntas, críticas, sejam elas positivas ou negativas, que seja construtiva, para não machucar nosso coração, porque isso é bom, isso faz com que a gente cresça, que a gente ganhe experiência. Então, 10 segundos para finalizar aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Érica. Boa noite para todo mundo. Eu que agradeço. Obrigada, gente, pela participação. Beijo. Tchau. Tchau.